No programa de hoje, vamos conversar com Marcos Taroco Rezende. Ele é doutorando em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais e conosco vai falar sobre um livro de sua autoria que é Liberalismo e Tecnocracia. Vamos trazer alguns elementos importantes para as pessoas conhecerem o que é realmente o liberalismo, né, e a própria tecnocracia e quais são os prejuízos para a própria democracia. Como é que isso prejudica o Brasil nos dias de hoje, quando a gente pensa na política econômica tocada por Paulo Guedes no governo de Jair Bolsonaro? Né? Tudo isso e muito mais aqui no programa de hoje com o Marcos Taroco. Seja bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Oi, Robson, muito obrigado, viu? É um prazer estar aqui. Prazer tê-lo conosco. Eu gostaria que você iniciasse falando um pouquinho sobre o próprio título do livro, né? Liberalismo e Tecnocracia. Por que escolheu esse título e esse tema para desenvolver e colocar no livro? Então, Robson, esse livro ele é resultado da minha dissertação de mestrado na Universidade Federal de Alfenas, no campus Varginha, e ele foi premiado como a melhor dissertação do programa nos últimos 4 anos, né? 2017 a 2020. E o título do livro ele remete a um recorte que me interessa muito, que é estudar justamente essa implantação dos regimes liberais, né, das políticas econômicas liberais nos regimes autoritários do Chile e da Argentina. E o título, basicamente, é porque são experiências de política econômica muito paradigmáticas na América Latina, em um contexto em que o normal, entre aspas, era uma política de industrialização amparada pelo Estado, protecionismo, e essas experiências foram as primeiras na América Latina em aplicar as políticas liberais de privatização, abertura comercial, política monetária restritiva, ou seja, aumento de taxa de juros, uma política fiscal também de corte, de investimento público, e etc. Então, além de estudar e comparar essas políticas, o livro traz esse olhar a partir da tecnocracia, que são os economistas no interior do governo implementando essas políticas, enfrentando desafios diversos. Inclusive distantes da realidade, né? Quando a gente imagina no excesso de tecnocracia, né, que ao contrário da democracia, que seria, digamos assim, na raiz do seu entendimento, um governo feito pela base, pelo povo, na tecnocracia seria um governo desenvolvido por técnicos, né, muitas vezes trancado atrás de birôs nos seus gabinetes e completamente alheios à realidade que está no seu exterior, né? E como você falou muito bem, né, a gente lembra, você falou em relação a esse livro, que trata de casos do Chile e Argentina, e a gente pensa no caso do próprio Brasil, né? Essas políticas de teto de gastos, está com inflação, então você aumenta os juros, você freia um crescimento econômico que já está sofrido, né? E coloca mais carga nas costas da população para favorecer o rentismo, né? Então, assim, são coisas que a gente sabe que acabam nos prejudicando. Mas eu queria que você falasse, primeiramente, respondesse a uma pergunta que é o seguinte: o que é o liberalismo e depois o que é o neoliberalismo? Eu pergunto isso porque tem muita gente se dizendo, mas eu sou liberal, sem saber nem o que é ser liberal. Sim. Realmente há uma grande confusão e também há controvérsias também sobre os termos, né? Mas, de maneira geral, o liberalismo ele é muito ligado às doutrinas inglesas, né?
lá do século XIX, e aí ele vai se desenvolvendo e resgata muito o Adam Smith, né, com o livro A Riqueza das Nações, né, que é um clássico, David Ricardo, é um liberalismo mais, ele constitui a defesa dos mercados, da liberdade individual, em outro contexto também, né, saindo ali do Estado absolutista e etc. Já o Isso é que é importante, abrindo um parênteses, né? Que antigamente você tinha o Estado absolutista, o poder absolutista do rei, né? Que o rei era o próprio Estado, havia uma confusão, né? Ou seja, o rei sou eu, né? O Estado sou eu, né? E em situações como essa, se criava um clima para a defesa de menos Estado e mais liberdade e mais economia, digamos assim, mais liberdade para a mão invisível do mercado, como muitos defendem. Né? Mas hoje a gente vive num contexto, uma situação completamente diferente. Né? Talvez aí a gente chegue na história do neoliberalismo. Sim, e só para frisar uma coisa, naquele contexto, assim, o papel do Estado para o Adam Smith, por exemplo, é muito maior do que hoje é defendido. A educação pública, e hoje os neoliberais, né, falam que não, tem que privatizar, etc. Mas voltando na história do neoliberalismo, eles, uma diferença muito importante é que os liberais, eles sempre defenderam a liberdade individual, era uma coisa natural do ser humano, e etc. Já os neoliberais, eles surgem em um contexto muito diverso para o próprio liberalismo, que é a década de 30, né, com a Grande Depressão, as guerras mundiais. Então, ali acende-se o keynesianismo, ideias mais intervencionistas. E nesse contexto surgem Ideia os primeiros intervencionista que neoliberais. significa dizer que o Estado precisava intervir, não podia deixar Sim, rédea solta para o mercado, não é assim? é. E justamente nesse contexto de autores como Hayek e Friedman depois, eles se posicionam contrário às ideias intervencionistas de regulamentação estatal e etc. Né? Então é um movimento intelectual e político que surge ali no Entre Guerras e varre, assim, se dissemina para todo mundo, né? E na América Latina ele chega com muita força pela primeira vez no caso chileno e depois ali na Argentina também teve a experiência do Uruguai. No Brasil, a título de comparação, durante o regime militar emperrou-se, né, uma ideologia mais industrializante, né, de intervenção estatal, criação de estatais, regulamentação dos mercados. Então, é muito diferente e é o que me chamou a É atenção muito no caso diferente, no Chile. inclusive o comportamento dos militares no Brasil, né, na época da ditadura, antes, né, naquele tempo, é bem diferente do comportamento dos militares que nós temos hoje no governo. Hoje estão entregando tudo, né, na linha de querer privatizar, entregar tudo, coisa que o Chile fez no passado, quando a gente pensa em neoliberalismo, né, o Chile foi o embrião, né, o berço do neoliberalismo, com esse tipo de política de entregar tudo, do Estado ficar com quase nada, né? E a população sofrendo como está hoje, a gente vê no Brasil, pagando gasolina mais de 8,50, não é? Aí eu lhe pergunto, se o Chile foi o berço do nascimento desse neoliberalismo, desses tipos de políticas que prejudicam a população, eu gostaria que você me falasse sobre o que é que significa a eleição do atual presidente do Chile, o Boric, né? Porque ele me parece que, ao longo de toda a história de Pinochet para cá, foi quem realmente foi eleito com a postura, com a defesa de uma linha econômica completamente diferente do que era o neoliberalismo. Sim, Robson, você falou muito bem. O legado da ditadura militar no Chile foi por muito tempo colocado como um modelo que todo mundo deveria seguir.
E o meu livro ele mostra que, ao contrário dessa imagem, na ditadura chilena já, a gente tem diversos efeitos muito prejudiciais à população, né? O próprio crescimento econômico que tanto falam, ele veio na democracia, mas durante a ditadura chilena, o crescimento econômico foi baixíssimo, salvo alguns anos, né? Algum período muito curto. E, e atualmente, né, a eleição do Boric realmente é muito importante, porque ele marca uma inflexão mesmo, assim, parece marcar uma inflexão desse modelo que imperou na democracia também. Mas é importante notar que esse modelo ele já vem sendo contestado há alguns anos na sociedade chilena, né? Em 2007 tivemos uma reforma da Previdência no Chile, já mudou algumas coisas, que mudou a reforma realizada no governo Pinochet. Depois tivemos manifestações importantes, né, na década de 2010, né, com os estudantes. Então, a sociedade já vem mobilizando-se de forma importante, né? E os próprios economistas que assumiram o Chile na democracia, os economistas da CIEPLAN, eles manteram o modelo, mas, ao mesmo tempo, eles tiveram algumas mudanças gradativas também, como talvez, por exemplo, uma comparação com o Brasil nos anos 2000. Assim, o modelo permaneceu assim, em linhas gerais mesmo, porém, é uma ênfase nas políticas salariais, nas políticas de proteção social. Então, já teve uma mudança, mas, de fato, o Boric parece ser uma que vai mais além do que do que dessas simplesmente mudanças. dividir o bolo, né? Digamos assim, de uma maneira um pouco menos injusta, né? Então a gente tem essa expectativa. E quando a gente pensa nessa política do Chile, né, que acredita-se que agora está sendo virada uma página com a eleição do Boric, né, que é a esquerda chilena, né, e isso aconteceu depois que o povo sentiu o peso muito forte na sua vida, no seu dia a dia, da política terrível do neoliberalismo implantada pelo Chile, né? Mas a partir desse grito é que hoje houve essa virada. Mas no caso do Brasil, parece que ainda estamos vivendo esse atraso. E quando a gente pensa no próprio ministro da Economia de Bolsonaro, Paulo Guedes, ele exatamente veio também desse berço, né? Desse tipo de formação que hoje a página já está virada no Chile e em várias partes do mundo, mas aqui está se tentando ainda implantar a mesma coisa, né? Eu queria que você fizesse um comentário sobre isso. Sim, o governo Bolsonaro, né, e o Paulo Guedes reiteradamente falam que a inspiração dessas políticas que estão aí atualmente é do Chile, né, saudando o Chicago Boys, saudando Pinochet, etc. O Paulo Guedes esteve sim, lá no Chile durante a ditadura, né, durante o começo dos anos 80, deu aula lá na Universidade do Chile. E, porém, né, ele, apesar de ter se formado na Universidade de Chicago, também tais como os Chicago Boys chilenos, ele não tem tanto envolvimento com os Chicago Boys chilenos, os principais economistas, né, o Sérgio de Castro, etc. E ele tenta, né, trazer isso para o Brasil de uma maneira, né, nessa ideia, né, que o Chile é uma imagem. Porém, essas políticas, né, foram aplicadas de maneira muito particulares no Chile, né? O Chile é um país muito diferente do Brasil, né? Uma população muito pequena, uma estrutura produtiva completamente diferente, e mesmo lá tivemos muitos problemas, né? Ao contrário do que é propagandeado muitas vezes acriticamente, né? De maneira fechando os olhos para esse tipo de efeitos prejudiciais.
E no Brasil, né, a gente vê essa tentativa, né, que já iniciou-se no governo Temer, né, mas de maneira Isso. direta mais com, com o Paulo Guedes, né, trazendo aí a reforma da Previdência, né, o corte de investimento público, né, que recupera, que A história do teto de atrapalha muito, gastos, reforma trabalhista, né? e com certeza. Isso inspira muito no modelo chileno, né, e, mas é um olhar um pouco assimétrico. Eles pegam o que, né, pretensamente deu certo, né? O que eu considero que é muito complicado você aplicar um modelo aplicado num país para o outro, né? São realidades muitas vezes completamente diferentes, né? Não dá, porque aquilo deu certo em tal lugar, ou deu errado, também vai dar errado ou vai dar certo aqui, né? Na essência, a gente sabe que tem coisa que vai dar errado em qualquer lugar, como é esse caso do neoliberalismo, como está se observando em várias partes do mundo, né? Gostaria que você pudesse falar um pouquinho, né, à luz do conhecimento, do que você aprendeu, desse livro que você escreveu, que trata de liberalismo e tecnocracia, né, dos males do próprio neoliberalismo para países como o Brasil, entre outros, né? Apesar do contexto histórico, mas eu queria que se a gente pensasse agora na contemporaneidade, por onde você acredita que passam os caminhos para que o Brasil saia dessa atual crise econômica que está vivendo? Sim. Como você bem disse, o livro ele tem uma análise histórica muito específica ali, mas, ao mesmo tempo, a história nos ensina muita coisa, né? Acho que isso é uma Sem premissa dúvida. importante. E na atual crise econômica brasileira, né, falando especificamente da atual crise, a gente tem essas políticas liberais, neoliberais, que se aplicam no Brasil atualmente, ela parte de de um modelo, né, uma teoria econômica, digamos, que muitas vezes os economistas liberais, eu acho que se ficam muito na caixinha, sabe? Eles não se atentam às especificidades, né, do Brasil, né? Ou seja, pega E, aquele pacote, né, liberal e sim, tenta empurrar a goela abaixo sem fazer determinadas adaptações que são necessárias, em que pese os males de políticas liberais ou neoliberais. teve um exemplo, desde o governo Temer, a, a política de combustíveis é de paridade ao preço internacional do petróleo e do dólar. Então, para a agenda liberal, é o correto a se fazer, porque o, o, a empresa está agindo para maximizar o lucro dela. Né? Então, ela está sendo competitiva, ela está sendo eficiente. Né? E está Agora, maximizando o sendo lucro. competitiva, sendo eficiente, dando lucro para quem, né? Está indo para o Essa é a bolso questão de também. quem é o grande problema, né? É, a agenda. A gente produz em real, a gente tem o produto o petróleo, mas a gente está mandando para Sim, boa parte para fora do Brasil. Tá muitas vezes está, na verdade, com essa política que foi adotada por Temer e mantida por Bolsonaro. A gente está pagando por um preço internacional quando a gente fabrica em real e tem o próprio produto, sim. né? Que é um absurdo. E aí o lucro da Petrobras é recorde, a distribuição de dividendos também. Porém, né, qual que é o custo disso? Né? O custo é o preço aumentar bastante, né? Aumentou muito. E aí prejudica a população, né? Porque a inflação aumenta. Aí qual que é a resposta do governo? Aumentar os juros do Banco Central. Mas você está aumentando os juros ele é um instrumento para você frear a demanda e o produto da economia, ou seja, a produção, quando ela está muito aquecida. Não é o caso, A mas você está demanda já freou, aplicando né? A gente está o que praticamente está no numa mínimo. recessão, né? Sim, já estava num crescimento muito baixo e piorou. E Piorou. qual é o custo disso? Tá aí, a inflação aumenta, você responde com juros, mas é uma inflação que não vem da demanda, ela vem dos custos.
vem do dólar, vem do... Então, entende? Tá, Nem um raciocínio são mínimo políticas, né, nesse aspecto a equipe econômica para, né, para tentar desenvolver uma alternativa à solução desse problema, né? Nem mesmo a história do Banco Central Independente, né, que foi uma outra defesa desse grupo, né, faz com que esse problema seja resolvido de uma maneira mais adaptada à realidade que a gente vive, né? essa estratégia pode até derrubar a inflação, realmente, mas a custo de quê? Né? Essa é a questão. Né? A gente A já custo vem de de uma mais crise, preço mais caro, né? é, Que é o que a gente que a já gente sente já na vem de um prática. crescimento baixíssimo desde 2015, veio a pandemia e as respostas continuam sendo as mesmas. Então, é muito importante reverter essas políticas, né? É, um, e não é uma coisa técnica também, né? Passa muito pela política, né? Passa muito Certo. pela questão política, pelos acordos a serem feitos, né? Por um consenso, né? A construção de um consenso democrático, né? Agora, antes, eu queria que você fizesse mais um comentário, né? Porque muito se fala, exaltando a figura do ministro Paulo Guedes, dizendo que ele é do Chicago Boys, né? De um determinado nível ou estirpe, digamos assim, de formação, mas tem uma coisa, parece que é o grupo do Chicago Boys, que eu queria que você explicasse, outra coisa é a Universidade de Chicago, onde ele foi formado. Qual é a Sim, diferença nessa questão? existem diferenças, né? A Universidade de Chicago, ela é uma instituição é, que foi criada no final do século XIX, mas ela passou por diversas mudanças ao longo da sua história. E, e na década de 50 ali é quando esse grupo de economistas mais conhecidos atualmente, né, o Milton Friedman, George Stigler, que formam um novo departamento ali na Escola de Chicago. E é nesse mesmo contexto que a Universidade de Chicago, com a Universidade Católica do Chile, firmam um convênio de treinamento, né, dos economistas chilenos na Universidade Católica, na Universidade de Chicago, né, que foram fazer mestrado, doutorado lá na Universidade de Chicago. Porém, né, eles voltaram, né, para o Chile na década de 70. E aí, no governo Allende ainda, eles começam a se movimentar muito ali na esfera pública, né, do Chile, né, criando laços com empresários, com jornais importantes, como o Mercúrio, e com militares também. Eles criam um centro de estudos, né, um think tank, né, que tem relações com militares. Então, há uma diferença importante, né, entre a Universidade de Chicago com o Chicago Boys. E qual é? Você não pode, assim, a instituição, como a Universidade de Chicago, ela tem uma determinada linha já liberal, né? Ela é reconhecida mundialmente por essa linha liberal, ou neoliberal, né? Se a gente quiser chamar. Mas, de maneira muito específica, foi a história do Chicago Boys. Não necessariamente a Universidade de Chicago teve ali tramada numa conspiração para derrubar o. Não, é uma leitura muito superficial, tá? que não pode se fazer. Né? Os Chicago Boys, eles tiveram uma história específica, né? Que trouxe consigo as ideias liberais da Universidade de Chicago, mas, ao mesmo tempo, respondeu a um contexto muito específico no Chile, né? Sobre os militares, sobre os acontecimentos históricos ali. E, e eles não são propriamente acadêmicos, né? Os Chicago Boys. Poucos deles se aventuraram na academia, né? Eles se tornaram policy makers, né? Eles aplicaram as políticas econômicas liberais de acordo com o que eles aprenderam nos livros, etc., né? A realidade do Chile. Então, Perfeito. acho que é importante fazer essa advertência, né? Porque muitas vezes a gente tem essa leitura
conspiratória, digamos assim. Sem dúvida. Bom, eu gostaria de agradecer a participação do Marcos Tarouco Rezende, autor do livro Liberalismo e Tecnocracia, doutorando em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Muito obrigado, Marcos, pela sua participação no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, Robson, pela oportunidade. E desejo muito sucesso ao programa, de ter muita qualidade. Obrigado, Marcos.